Claro, vamos mostrar os dois elencos. Os elencos que hoje lideram o Campeonato Brasileiro e vão se enfrentar. E a ideia é justamente mostrar como os clubes estão bem servidos. Ele não vai enquanto ele não me ferrar nesse programa. Não vou te ferrar, eu tô na retranca, cara. Eu tô atrás da linha da bola aqui o tempo inteiro. Não vou te ferrar, cara. Eu quero demonstrar como o Lédio Carmona levantou um bom debate. Aqui estão os goleiros. Eu acho que o Everton, desses aqui, se eu pudesse escolher um para ser o meu titular, seria o Everton, Mas eu acho que os dois estão muito bem servidos de goleiro. Titular e reserva. Muito bem servidos. O Everton é um goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção. Mas acho que o John, acho que é um goleiro que é um dos melhores goleiros do campeonato. O Gatito vai defender a seleção do Paraguai nos Jogos Olímpicos. Ele, inclusive, provavelmente hoje não estará no banco. Ele o Raul Stephens. Ele foi liberado. Terceiro goleiro. O Everton, eu confesso a você que há algumas temporadas eu considero o Everton um dos melhores goleiros brasileiros em atividade no futebol. A história daquele 4-3 passa pela atuação fulgurante do Endrick, mas todo mundo, às vezes, parece esquecer que se o Everton não defende o pênalti, o jogo teria outro roteiro. E ele faz uma grande defesa no chute do Eduardo, no finalzinho. Mas esse pênalti é a defesa do campeonato, né? Então, assim, ele tem, naquele jogo, uma parcela de construção daquela vitória impressionante. Geralmente não é lembrada, porque a gente lembra mais de quem fez o quê com a bola rolando. Mas talvez, se ele não tivesse... E assim, ultimamente tenho visto que ele não figura em lista de seleção brasileira. Ele, para mim, ainda é um goleiro de seleção brasileira. O John me parece um goleiro promissor, com uma certa dificuldade em bolas cruzadas sobre a área, de sair para atacar essa bola. E outra dificuldade, ambas que o Everton não tem, que é da reposição da bola em jogo. A capacidade de ser preciso na reposição. E no pique, vamos agora passear pelos jogadores de defesa das duas equipes. O Botafogo perdeu o Adrielson no ano passado, personagem daquela partida, né, foi expulso. E ficou com os seguintes jogadores de defesa nesse ano: Damian Soares, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos fazendo um ótimo campeonato, Alexander Barbosa, Marçal, Cuiabano, Hugo. O Palmeiras tem o Mike, que joga às vezes como ponta direita, Marcos Rocha, o Agustin Giray, que hoje não pode jogar, ainda não foi regularizado, Gustavo Gomes, Murilo, Naves, Piquerez, Vanderlan, tem o Vitor Reis também, garoto tem o Caio da Paulista base. do Palmeiras também. Caio Paulista, que está machucado. A gente colocou os principais jogadores de defesa. Eu acho que de defesa o Palmeiras tem uma vantagem aqui, hein? Tem, acho que tem. Para mim tem no gol também. Eu acho que o Marcelo Lomba é um reserva hoje mais confiável do que o Gatito. E acho que em todas essas posições aí, não que os jogadores do Botafogo sejam frágeis, não é isso. O elenco do Botafogo é muito bom, mas em comparação aos jogadores do Palmeiras, são jogadores que precisam ainda se estabelecer. Mas eu acho que na comparação com Flamengo e Palmeiras, maior, por exemplo, é o setor em que o Botafogo fica mais a dever no meu Eu acho, inclusive, que o Botafogo precisa de um outro zagueiro titular. Nas opções defensivas. Até onde fica muito claro, assim, que para mim hoje ele está atrás não está do Palmeiras ali e do Flamengo. O Pablo, que só conseguiu jogar 20 minutos, se não me engano. Né? E aí no meio, o Botafogo, essa briga boa do meio, cara. O Botafogo, com Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Gregory, Alan, recém-chegado, Tietê, Patrick de Paula, Eduardo, Almada, recém-chegado, Romero, Diego Hernandes, e o Palmeiras com Menino, Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael, Veiga, Rômulo, Maurício, Felipe Anderson. O que é que tem mais garrafa vazia para vender nesse setor? Aí é boa a briga, hein, cara? A briga é boa muito porque, difícil aí. se a gente olhar os jogadores do Palmeiras, né, por exemplo, a gente olha o Aníbal Moreno, um jogador que raramente joga mal, né? Mas o Botafogo teve de volta o Marlon Freitas essa temporada, que está muito bem também. Sob a orientação do Arthur Jorge, ele cresceu muito. Aí a gente olha o Richard Rios, para mim está na seleção da Copa América. Sem dúvida. Sem dúvida. Contratou o Maurício. Mas o Botafogo tem o Gregory e o Danilo Barbosa, que sempre estão bem ali também no meio campo. E trouxe o Alan, né? Trouxe o Alan, que já foi jogador de seleção, e o Almada, que é campeão do mundo com a Argentina. Para tentar resumir, eu acho que o Palmeiras tem um nível técnico um pouquinho maior nesse setor, mas o Botafogo tem mais opções para mudar um jogo, em relação à característica dos jogadores. O Palmeiras até ganhou isso com o Felipe Anderson e com o Maurício, né? A gente ainda vai ver isso acontecer quando eles entrarem na equipe. Mas o Botafogo já tem ali peças que estão mais habituadas, mesmo sendo ali um pouquinho abaixo tecnicamente. Sem os reforços, eu achava o Botafogo melhor. Com os reforços, eu acho que tem um equilíbrio. Agora, tem que ver como esses reforços vão entrar. Tem um equilíbrio.
Sem os reforços, para mim era Botafogo. O Botafogo, Agora por exemplo, você tem o que esperar. Almada, né, Led? O Almada, para mim, é um Pois é, meio a que gente tem tem que ver potencial como é de que ser. esse jogador- E eu não chegar. posso normalizar como em tão pouco tempo a SAF do Botafogo colocou o clube nesse patamar. trabalho é sabe? ótimo. De competir com os melhores Trabalho elencos de do formação do continente, elenco é não é ótimo. só do Brasil. É Né? ótimo. O Botafogo hoje compete com os melhores E outra elencos coisa, do tem continente. identidade. A maioria dos jogadores obedecem a um modelo de contratação. Caras que precisam se afirmar no futebol nacional e que tem uma coisa que, para mim, é fundamental no futebol. Aliam força, física e técnica. Acho que o Botafogo é o elenco que, fisicamente, ele é muito difícil de ser batido. Porque em 2020, quando o Palmeiras estava ganhando a Libertadores, o Botafogo estava discutindo se ele ia continuar existindo. Verdade. Então, em muito pouco tempo, a SAF conseguiu colocar o Botafogo esportivamente no patamar onde ele sempre mereceu estar. E para o ataque, olha só, pega essa aí. Em 2020, Palmeiras ganhava a Libertadores e o Botafogo discutia se continuaria existindo. E hoje eles brigam pela liderança do campeonato. Estão aqui as opções ofensivas: Tiquinho Soares, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Jefinho, Carlos Alberto, Segovinha, Flaco Lopes, Estevão, Rony, Dudu e Lázaro. E aí, PC? Olha, o Estevão é, no momento, a revelação do Campeonato Brasileiro. Desse primeiro turno, o Estevão é a revelação do Campeonato Brasileiro. E também é o melhor atacante do futebol brasileiro. Agora, é uma disputa interessante, porque o Dudu, assim como na cartela anterior, o Patrick de Paula, né, teve uma contusão longa e aí até voltar, mas o Dudu não perdeu a capacidade de ser decisivo. Eu te diria que eu acho que eu vejo, apesar de tudo que o Estevão tem demonstrado, e por ser um jogador altamente promissor, que bem trabalhado pode... Mas eu pendo esse ataque mais para o lado do Botafogo. O Júnior Santos, para mim, passa por uma fase muito boa, foi determinante para o Botafogo na Libertadores, no início do Brasileiro. Agora até está num momento de uma certa queda, compreensível, ninguém opera em alto o tempo inteiro, mas o Luiz Henrique, o Savarino, voltou da Copa América. Muito bem. E se você for fazer um recorte dos gols marcados pelo Botafogo, a participação do Savarino, ela é constante. O Igor Jesus vem bem Se eu referendado. fosse montar o meu time hoje com essas opções, eu colocaria 2 alvinegros e 1 alviverde. O alviverde é o Estevão. O Estevão. Eu colocaria o Júnior Santos e Luiz Henrique. Seria o meu Você trio de está ataque. concordando com tudo que eu falei semana passada, é isso? Tudo eu não sei, mas geralmente eu concordo, com mais do que discordo. Eu falei que o Botafogo está competindo hoje em elenco Por com o isso que Flamengo a e com o gente Palmeiras. demonstrou isso agora, nomes por nomes, inspirado na sua fala. Agora, o Carlos Alberto, o Matheus e o Segovia vão continuar? Eles voltaram, né? Eles voltaram, né? São jogadores menos importantes. Eu continuaria, pelo menos, com o Carlos Alberto. Eu acho que de técnico, Porque jogador precisa ser a gente desenvolvido. tem uma diferença grande pelo tempo de trabalho e o que já demonstrou no Brasil Abel Ferreira. Acho que hoje ele não é comparável a nenhum técnico hoje na América do Sul. Pela longevidade e injusto competência com dele. quem está do outro lado. Embora o trabalho do Arthur Jorge, que está começando agora, é muito bom, mas você está comparando com alguém que está há muitos anos conquistando. Eu acho assim, um dos méritos do Abel, além dessas questões táticas, é esse de ter percebido que no futebol brasileiro poucos trabalhavam a parte mental dos jogadores. E ele desenvolveu isso de uma maneira brilhante e eficiente. E o Arthur Jorge, inclusive na vez que veio aqui no Seleção, acho que foi o único programa de televisão que ele já participou, ele na entrevista ele fala muito sobre ambição. Ambição de jogar, ambição de ter concentração no jogo. Eu acho que ele também já percebeu como a banda opera por aqui, como é a cabeça do jogador brasileiro, que às vezes por um segundo ele já dispersa, foi embora e aí não volta. O que o Abel faz no Palmeiras de manter o foco e a competitividade alta é uma coisa que eu, sinceramente, não lembro de ter visto em tantas temporadas seguidas, né? A gente vai lembrar que na primeira temporada que ele chega, ele é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, depois ele é campeão da Libertadores de novo, campeão paulista, campeão brasileiro 2 vezes, e tá sempre chegando, campeão paulista novamente, mantém a hegemonia estadual, tá sempre chegando em todas as competições. Cara, a gente tem casos recentes aqui no futebol brasileiro de equipes que foram muito vencedoras no ano e na temporada seguinte perderam o foco. Né? Comparamos. Mantém o mesmo treinador, mantém o mesmo elenco, mas perde foco. Comparamos goleiros, comparamos defensores, meias, atacantes,
Lédio Carmona, quem é melhor? Bota aqui, por favor. Deixou o final. Quem é melhor, Lédio Carmona? A gente não vai fazer essa comparação. Eu vou fazer uma bandeira da paz aqui, assim, não pelos processos, eles que se entendem como quiserem na justiça, né? Quiserem se processar nos Estados Unidos. O futebol brasileiro seria bom os dois se entenderem. Em Marte, na Lua. Agora, como os dois, como o Textor é excelente para o Botafogo e a Leila é excelente para o Palmeiras, eu acho que eles têm muito a acrescentar ao futebol brasileiro. A minha torcida é que, como representantes de instituições, que eles se processem até na Lua, se quiser, não é da minha conta, mas como representantes de instituições, que eles consigam achar algum lugar comum, porque certamente tem algum lugar comum para Botafogo e Palmeiras para melhorar o futebol brasileiro.